Eu queria compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9 e o verso 35. Uma atitude do nosso Mestre, uma atitude de Jesus. E queira Deus que todos nós tenhamos esta mesma atitude. E o texto diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é o nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que o período em que ele passou por essa terra, ele percorria, ele andava pelas cidades, de cidade em cidade. Qual era a razão, o motivo? É óbvio, a Bíblia vai dizer que ele pregava o evangelho, anunciando o ano aceitável do Senhor. É uma das razões, dos motivos a qual Jesus ele veio para essa terra, veio como homem, pregando a palavra, pregando o evangelho. O que a Bíblia ela traz de ensinamento para nós dentro dessa palavra? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos dá o exemplo de anunciar o evangelho, porque nós sabemos que diante do caos, diante dos problemas da humanidade, nós temos esta palavra, uma palavra de esperança, uma palavra de restauração. E que você agora que está aí assistindo, que você possa ser este canal de bênção, este que vai anunciar a palavra de Deus. E nós sabemos que esta palavra ela é viva e é eficaz. Ela é poderosa para mudar a história. É disso que o mundo está carente. O mundo está carente de ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus nos escolheu para sermos discípulos, para anunciarmos a sua palavra, para pregarmos o evangelho e fazermos discípulos à semelhança de Cristo. E a Bíblia diz que ele teve compaixão. Será que verdadeiramente esse sentimento tem tomado conta do nosso coração, da nossa alma nos dias de hoje? Será que quando nós olhamos para aqueles que estão caídos à beira do caminho, será que o nosso coração é tomado desta compaixão, como foi tomado o coração de Cristo? A Bíblia diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em nós esse sentimento também de compaixão, a empatia de nós nos colocarmos no lugar do outro. E quando eu falo isso, eu me lembro muito da parábola do bom samaritano. A história diz que à beira do caminho havia alguém caído, um homem que ele foi assaltado, foi espancado. A Bíblia diz que ele estava quase morto. E interessante que, passando perto daquele homem, a Bíblia diz que um sacerdote, ele viu aquele homem caído naquela situação. Só que ele não fez nada, ele seguiu a sua caminhada, o seu destino, foi para os seus afazeres. E a Bíblia diz que também um levita olhou a situação, viu, mas não teve compaixão no seu coração, e ele foi embora. Mas a história vai dizer que um bom samaritano, ele viu, ele parou com tudo aquilo que ele estava fazendo. A Bíblia diz que esse samaritano, o bom samaritano, ele estava de viagem. Este homem, ele interrompeu a sua viagem. E ele deu a devida atenção para aquele que estava caído à beira do caminho. Esse homem se envolveu com aquele que estava caído. Esse homem, a Bíblia diz que ele ungiu as feridas desse homem. O bom samaritano levou esse homem até uma hospedagem e lá deixou para ele ser cuidado. E que assim seja com cada um de nós. Que possamos olhar de uma maneira diferente para este mundo, para este caos.
que possamos estarmos mais atentos para aquele que sofre, para aquele que está longe do Evangelho. Olha o privilégio que nós temos. Nós temos o privilégio de termos a garantia de uma vida eterna. Por quê? Porque um dia foi nos apresentado a palavra, o Evangelho. Cristo entrou na nossa vida por intermédio de alguém que anunciou a palavra. E a nossa vida, ela foi transformada, ela foi liberta. E tanto que o apóstolo Paulo nos ensina que agora já não somos nós mais que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E que possamos agora também fazer o mesmo, fazer aquilo que fizeram conosco. Que possamos, cheio de autoridade, cheio da unção, cheio da compaixão de Deus, que possamos anunciar a palavra do Senhor. Eu quero encorajar o seu coração agora, você que está assistindo, jovens, é tempo, é hora, e esse tempo e esta hora é hoje, é este momento, de nós nos levantarmos como uma igreja que se compadece com aquele que está caído à beira do caminho, como uma igreja que diante deste caos, nós temos uma mensagem de restauração, uma mensagem de paz, de salvação. Quantas pessoas estão morrendo sem conhecer a palavra, e nós sabemos o final de tudo isso, o destino, mas que em meio a essas trevas, que em meio a este caos, possamos ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos, sal da terra e luz para este mundo. É disso que o mundo está carente, é disso que as famílias estão necessitadas, é de ouvir a palavra do Senhor. Precisamos, mais do que depressa, colocarmos em prática aquilo que Jesus nos ensinou, que possamos anunciar para este mundo que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é um embaixador de Cristo, você é um mensageiro da paz, você é um agente de milagres sobre a face da terra. Que você possa ter o seu coração tomado de compaixão, que esta compaixão possa adentrar o seu coração, e que quando você olhar para alguém que esteja caído à beira do caminho, que você possa parar o que você está fazendo, porque o mais importante e o mais precioso do mundo todo, a Bíblia vai dizer que uma alma vale mais que o mundo todo. Na parábola, o sacerdote, ele estava preocupado com os seus afazeres religiosos, o levita também, mas o bom samaritano, assim como o coração de Cristo, foi tomado de compaixão. Este homem também foi tomado desta compaixão, e ele olhou para aquele que estava necessitado. Nós somos a igreja do Cristo ressurreto. Nós somos a igreja que ela foi edificada sobre uma revelação, sobre uma verdade, e esta igreja, ela é inabalável. Esta igreja, ela segue em meio ao caos, em meio às tribulações. Jovens, eu encorajo você, em nome de Jesus. No momento agora, nós não estamos podendo nos reunir, mas que você possa usar aí os meios de comunicação, e que você possa ser um agente de milagres aí na sua casa, em meio aos teus amigos virtuais, e que você seja um canal de bênção, e que a graça de Deus possa cada dia mais e mais nos encher e nos renovarmos. E com certeza, fazendo assim, milhares e de milhares de pessoas serão alcançadas pelo poder da palavra. E essa palavra está conosco. É o Espírito Santo que, através de nós, ele dá continuidade ao Evangelho, aos propósitos, ao projeto de Jesus sobre a terra. Então, que o Espírito Santo possa usar a sua vida já. Que você possa ser impactado de uma maneira poderosa e sobrenatural, e que estes dias possa trazer em nós um despertar de Deus, e que possamos estar atentos para aqueles que estão longe da presença de Deus, e que possamos estar atentos também para aqueles que estão caídos à beira do caminho. Deus nos chamou para fazermos a diferença, Deus nos chamou para sermos luz em meio às trevas. Então, faça esta luz brilhar, faça esta luz resplandecer, e a glória do Senhor se manifestar de uma maneira poderosa. E que Deus abençoe a sua vida, e que Deus te use de uma maneira poderosa por esses dias, em nome de Jesus. Deus abençoe.